Então vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa aula de ética hoje, né? Falando de um assunto, né, bastante sério, né? Que nós temos aqui como título, né? Sendo justo com os recursos naturais, né? Em primeiro lugar, se eu perguntasse a vocês o que são os recursos naturais, o que vocês entendem por recursos naturais? Hein, gente? São recursos da natureza. São os recursos da natureza, muito bem. Então, a natureza, né, ela nos fornece vários recursos. E esses recursos, será que eles são importantes para a vida dos seres vivos, dos seres humanos? Sim. Sim, né? Então, nós temos vários tipos de recursos naturais, não é isso? Então, vou começar aqui pela classificação desses recursos, né? Nós temos aqueles recursos, né, que eles são repostos pela natureza, né? Eles são, digamos assim, renovados, né? E nós sabemos que existem esses recursos que são renovados pela natureza, né, são chamados de recursos renováveis. E aqueles recursos em que a natureza não renova, né, ele pode ser chamado de quê? De recursos não renováveis. Então, se eu perguntasse para vocês aí algum exemplo de recurso renovável, aquele que pode se renovar, se recriar naturalmente. O O vento, sol, o sol. Como? madeira, né? Exatamente. O que mais? A água, né, são classificados como recursos renováveis. Já aqueles recursos não renováveis, né, nós podemos citar, por exemplo, o carvão, né, o petróleo, o gás, né, os minerais como o ferro, o ouro, o cobre, né? Ô, tia, Oi. lembrando que a gente já estudou essa matéria em algumas. Em ciências, não foi? Então, entenderam aí a diferença entre os recursos renováveis e não renováveis, não é isso? Então, como eu citei aí, esses recursos renováveis e não renováveis. Então, eu coloquei aqui nesse outro slide a definição, né, do que são os recursos não renováveis e o que são os recursos renováveis. Que nós temos aqui com os recursos naturais não renováveis, né, aqueles que são de formação muito lenta, né, e que o consumo, e é que a gente pode consumir rapidamente. Então, esses recursos não renováveis, certo? Como a formação deles é muito lenta, né? A gente pode consumir rapidamente aquele que já está renovado. E o que é que vai acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer que eles se esgotem, que eles se acabem, né? E assim não será possível a reposição deles para o uso da vida humana. É isso? Sim. Oi. Me pergunta, água é renovável? A água é um recurso renovável. Já os recursos, né, renováveis, né, como a água, que João acabou de falar aí, né, esses recursos naturais que são repostos à medida, né, que são consumidos, né, eles não têm a mesma lentidão de reposição quanto os recursos naturais não renováveis. Eles são repostos na natureza mais rápido do que aqueles recursos não renováveis, certo? Então, veja só. Em relação, o que é você ser justo com esses recursos naturais? O que é você agir com justiça em relação a esses recursos? Né? Porque a gente sabe que para todo e qualquer ser humano ou ser vivo sobreviver, nós precisamos de quê? Desses recursos naturais. Então, nós devemos agir com justiça, né, perante esses recursos. Né? Como é que eu vou agir com justiça diante do uso desses recursos naturais?
é ser ético na extração deles. O que é ser ético na extração desses recursos? A gente... Não extrai muito. Como? Não extrai muito. Não extrair muito, ou seja, a gente retirar da natureza apenas aquilo que a gente precisa para o nosso uso, né? Então, se eu retiro da natureza apenas aquilo que eu preciso para usar, eu estou sendo o quê? Estou sendo justo com os recursos, né? E veja... Oi. Para consumir demais. Repita, João, sua pergunta, meu, acho que eu não entendi. Assim, só usar para coisas verdadeiras, não só usar para coisas que não importam. Peraí. Então, como eu falei, né? Quando a gente, né, agir com justiça é você ser ético na extração desses recursos, né? É simplesmente você retirar da natureza tudo, somente aquilo que você necessita, né? Aí, se eu perguntasse para vocês, o que é o desenvolvimento sustentável? Vocês já ouviram falar nessa frase? O que é um desenvolvimento sustentável? Alguém já ouviu falar nessa frase? Já? Não, eu ouvi não. Eu já ouvi falar sustentável, mas essa frase... Mas já ouviram falar, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Certo? O desenvolvimento sustentável é você saber extrair apenas aquilo que a natureza é capaz de lhe dar, né? É quase que a mesma coisa que eu falei antes, né? É retirar da natureza apenas aquilo que nós precisamos. E saber retirar, saber a quantidade certa. Então, quando eu pratico o desenvolvimento sustentável, né, eu jamais vou prejudicar o meio ambiente, né? Então, desenvolvimento sustentável é saber extrair apenas aquilo que a natureza é capaz de lhe dar. Então, ser justo é também querer que todas as pessoas tenham aquilo que nós temos, né? Porque não adianta eu querer só para mim, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro, não é isso? Então, por exemplo, adianta, por exemplo, eu estragar bastante água na minha casa sem pensar no outro? Eu devo fazer isso? Porque eu pago a conta, eu vou estragar, usar da forma que eu quiser? Não é justo, não é certo. Eu tenho que pensar nas outras pessoas. Imagine aí, gente, que ainda existem pessoas, certo? Que não tem água encanada na sua casa, né? Então imagine aí como é difícil para essas pessoas, né? É muito difícil para essas pessoas. Então por que se eu tenho, eu vou estragar? Eu tenho que pensar também no outro, né? Então ser justo, né? O que é ser justo aí é você agir corretamente e fazer aos outros justamente aquilo que gostaria que fizesse com você. Então a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro, não pensando só na gente mesmo, sim pensar no outro, né? Então, ser justo é você lutar para que todas as pessoas tenham as mesmas condições, né? A gente não deve ser egoísta, né? Não só em relação ao meio ambiente, mas em qualquer coisa. A gente não deve ser egoísta, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que tentar ajudar o outro e ajudar sempre que puder. É isso? Veja só, a atividade é da página 18. Primeira questão, responda as perguntas abaixo. Letra A, o que é ser justo? Então, você vai responder aí, né, de acordo com o texto, de acordo com o que nós aprendemos, o que é ser justo. Letra B, você já foi injusto com alguém? Explique. Então, se você já foi injusto com alguém, você vai colocar que sim e dizer o porquê que você foi injusto com essa pessoa. Se você não for injusto, você só coloca que não.
Segunda questão. Ordene as palavras e descubra o que significa justiça. Então, a frase ela está toda embaralhada, certo? Então, vocês vão desembaralhar e formar a frase. Apenas isso aí é a atividade, certo? Vamos à obra.